Deputado federal Biratã Sanderson está de volta aqui conosco. Deputado, queria começar perguntando para o senhor o seguinte: quando essa atual legislatura assumiu, muitos deputados tinham ali a bandeira da segurança pública, se elegeram com ela. Muitos ligados a forças de segurança, polícias militares, enfim. Claramente, como disse, a gente até usou aqui hoje a declaração do presidente Lula, o Congresso Nacional é um retrato da sociedade, todos que estão lá estão eleitos. Por que há tanta dificuldade de fazer com que pautas ligadas à segurança pública avancem? O Congresso trabalhou muito esse ano, aprovou muita coisa. Agora, a segurança pública não. Qual que é a dificuldade, na opinião do senhor, deputado? A dificuldade é muito grande porque há preconceitos que são diuturnamente jogados, sobretudo no meio da população, usando também a imprensa. E eu tenho visto, como disse o próprio capitão Derrite, secretário de Segurança Pública em São Paulo, não que a imprensa tenha culpa, porque muitas vezes a imprensa não tem especialização em segurança pública, como tem, por exemplo, em economia, em política, e acaba comprando as mensagens do governo de plantão. E esse ano, por exemplo, nós estamos chegando ao fim do ano, tivemos o ministro da Justiça, Flávio Dino, que divulgou inúmeras mensagens incorretas no que diz respeito à segurança pública. Então, nós no início do ano percebemos ali que teríamos problema com a segurança pública, porque a pasta, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ia dificultar, e realmente dificultou. Quando o governo, todos nós sabemos isso, quando o governo, através da liderança do governo no Congresso, não autoriza, como não autorizou, as pautas da segurança pública avançarem, não avança. É muito difícil avançar. Nós, em 2019, conseguimos aprovar, na legislatura passada, eu estava aqui, junto com o Derrite, inclusive, avançamos no chamado pacote anticrime, porque o governo federal, tanto com o presidente Bolsonaro, como na época o ministro da Justiça, Sérgio Moro, fizeram pressão. Nós atuamos muito firmemente aqui na liderança do governo e conseguimos aprovar, a duras penas, inclusive, mas aprovamos na Câmara, no Senado, e foi sancionado o pacote anticrime, que na época deu uma boa resposta à sociedade, aumentando, inclusive, as penas de 30 para 40 anos, a pena máxima no Brasil. Final do ano passado, nós aprovamos 2 projetos importantes. Um deles é o fim das saidinhas, que é as saídas temporárias. A legislação brasileira, chamada LEP, Lei de Execução Penal, autoriza 5 semanas de dispensas para os presos que estejam cumprindo pena. Isso é um absurdo. Poucos países do mundo, eu na verdade não conheço nenhum país do mundo, mas vou dizer assim, poucos países do mundo têm esse regime permissivo para os presos. Pois bem, aprovamos aqui na Câmara em dezembro do ano passado. Estamos em dezembro de 2023 e a matéria segue parada no Senado, como também aprovamos em dezembro do ano passado, aqui na Câmara, a chamada criminalização do novo cangaço, que é o tipo de domínio de cidades, que hoje ainda é classificado como um roubo simples, com pena de 8 a 10 anos, quando esse tipo de grupo de sicários deviam receber penas duras, como nós colocamos no projeto inclusive de minha autoria, penas de até 40 anos, classificando como crime hediondo e punido, inclusive, atos preparatórios. Então, há falhas em vários segmentos do Congresso, do Poder Executivo. Não vou aqui dizer que não. A imprensa também podia ajudar, porque a imprensa tem muita força. Alguns dizem que a imprensa é quarto poder, inclusive. Então, faltou e falta ainda essa disposição. Deputado, muito bom dia. Muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Deputado, o senhor relatou aí algumas conquistas, alguns avanços aí no combate à criminalidade, mas falta muito ainda, né? A começar pela aprovação dos projetos, no mínimo votação, né, dos projetos que estão na gaveta do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. O que é que o senhor atribui isso a quê? Como é que eu diria, uma certa má vontade, né, de votar projetos dessa natureza, né? É uma questão ideológica, os deputados acham, os senadores acham majoritariamente que criminalidade é
como alguns dizem, é problema social, né? Decorre das injustiças sociais ou coisas ou bobagens dessa natureza, ou eles chegaram ao poder, hein, deputado? Será que o crime não chegou ao poder e o poder, no mínimo, de fazer lobby, de pressionar o parlamento a não votar e aprovar matérias dessa natureza? Cláudio, que a esquerda tem uma simpatia com essas ideias de que o criminoso é vítima da sociedade, isso todos nós sabemos. Isso é fato já corriqueiro. E o Senado, sabemos também, tem uma maior força governista nesse atual governo. A Câmara nem tanto que a Câmara tem derrubado algumas matérias, mas chega no Senado e para. Então, tendo um governo de esquerda, e o próprio presidente Lula, o próprio ministro da Justiça e o Ministério da Justiça, que é o responsável pelas políticas públicas de combate e enfrentamento à criminalidade, disseram com todas as letras que o problema não é polícia na rua, o problema é falta de educação, é falta de infraestrutura, o que eu também acho que isso é problema. Mas não podemos retirar da política de enfrentamento à criminalidade a força policial. Então, com essas narrativas todas mentirosas, eu repito, as narrativas são mentirosas, porque elas não coadunam com a realidade das ruas. Eu ouvi esse tempo um discurso de um secretário do Ministério da Justiça, secretário de Políticas de Sistema Penitenciário, dizendo que as nossas cadeias estão lotadas. Lotadas por quê? Porque não se construíram presídios. E isso não é de todos os governos. FHC não construiu presídio, Lula não construiu, Dilma não construiu. E aí, faltando vaga, o que eles fazem? Colocam os criminosos na rua. Isso é um absurdo. Se não tem vaga, não vamos nos preocupar com dar conforto para o preso. Quem tem que ter conforto é a população. Então, o preso tem que ficar preso. Se tem vaga ou se não tem, isso é problema do gestor, que depois vai responder nas urnas. Agora, não dá para soltar como o Brasil solta. Nós temos homicidas soltos com tornozeleira eletrônica. Nós temos latrocidas e traficantes em prisão domiciliar. Eu fiz um estudo esses dias, Cláudio, sei que tu é um estudioso dessa matéria. Apenas 5% dos presos, dos condenados, estão dentro das cadeias, que sejam primários. Então, 95% daqueles que estão dentro das cadeias hoje são reincidentes. Só 5% daqueles que estão lá são réus primários. Isso quer dizer que nós estamos alimentando, como disse o Derrite, nós estamos enxugando gelo. Não adianta a polícia trabalhar, e eu tenho 25 anos de Polícia Federal, não adianta a polícia trabalhar. Tem casos aí de sujeitos que foram presos já 40 vezes e estão nas ruas. Então, quem é que pode modificar esse cenário? O Judiciário? Não. O Executivo? Pouco. É o Congresso. O Parlamento é que tem que fazer as modificações, acabando com as saidinhas, acabando com progressão do regime para crimes violentos. Não tem que ter progressão do regime para crime violento. Nos países do mundo afora, não tem. Eu estive... Deputado, o senhor falou em penas aumentadas para 40 anos, né? A pena máxima aumentada para 40 anos, mas está faltando estabelecer a pena mínima, né, deputado? Porque os caras entram, é aquela porta giratória, né? Os caras entram na cadeia, às vezes saem antes do policial que o prendeu. E aí assim, não seria o caso de voltar alguma coisa nesse sentido, acabar com essas facilidades, né, para soltura de bandido, como, por exemplo, não é, essas políticas todas, como é que chama isso? De redução de pena, de comutação de penas, etc. Isso é uma coisa muito séria. Eles usam o tal do direito penal mínimo quando devia ser usado no Brasil o direito penal do inimigo. Eu estive semana passada, juntamente com outros 6 deputados, nós fomos uma missão oficial em El Salvador, conhecer a política pública de enfrentamento à criminalidade em El Salvador, que era o país mais violento do mundo. Hoje é o mais seguro do mundo. Eles passaram de 106 mortes por cada 100 mil habitantes para 4 mortes para cada 100 mil habitantes. Porque o presidente chegou, Nayib Bukele, isso foi há 5 anos atrás, com um parlamento favorável, fizeram modificações
e com isso decretaram guerra aos chamados pandilheiros, que são os faccionados, lá seriam os PCC da vida lá de El Salvador. Acabaram com o crime, mas para isso o parlamento deles teve que agir, classificando todos os faccionados, e aqui tem facção para todo tipo de criminoso, tem facção específico para latrocida, tem facção, inclusive hoje, só para quem é assassino de policial, tem facção para traficante. Então, o parlamento é que tem que agir. E aí, enquadrar o judiciário. O judiciário apenas deve cumprir a lei, não tem que sair mais do que a interpretação da lei. O parlamento sendo forte, ele dá as ordens para o executivo e para o judiciário, e aí nós teremos segurança. Hoje, segurança pública no Brasil é um risco, e nós, infelizmente, num país gigantesco como o nosso, somos a 10ª economia do mundo, com 220 milhões de habitantes, o Brasil hoje está em caos na segurança pública. Deputado, Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo conosco no Jornal Gente. Tudo bom? Deputado, é o seguinte, eu fiz um levantamento, eu queria tocar num ponto nevrálgico aí com o senhor, que eu sei que também o senhor tem, enfim, militado muito nessa causa. E eu fiz um levantamento sobre maioridade penal aqui na Europa, e olha, aqui na França, a partir de 13 anos a pessoa pode ir presa. Na Alemanha, 14 anos. Na Dinamarca, 15. Na Finlândia, 15. Na Itália, 14. Na Noruega, 15. Na Inglaterra, 10. E, inclusive, ontem, no Reino Unido, a justiça condenou 2 adolescentes de 16 anos por prisão perpétua porque assassinaram uma jovem trans, com planejamento, motivo torpe, enfim, todas as agravantes possíveis, mas a pena é de prisão perpétua. E aqui, na Europa, ainda se fala em redução de idade. Eu queria saber do senhor, o que o senhor pensa dessas regras aqui da Europa e o que o senhor pensa de redução da maioridade penal aí no Brasil? Sou absolutamente favorável, Sônia, porque um jovem de 18 anos, em 1940, quando foi aprovado o Código Penal, ele tinha uma percepção de mundo. Hoje, 80 anos depois, o jovem de 16 anos tem muito maior capacidade de se resolver frente a situações do que com 80 anos. Então, temos que fazer essa redução. Por que ainda não foi feita? Porque os governos, mais uma vez, os governos e os parlamentos, nos últimos 30 anos, desde 88, sempre tiveram um viés mais à esquerda, que acha que o criminoso é vítima da sociedade. Eu penso totalmente diferente, e sou estudioso da matéria, tive a oportunidade de estudar essa matéria em outros países, e o Brasil está ultrapassado. Temos que fazer essa correção. Aí esse dia me disseram, mas se diminuiu para 16 anos, as quadrilhas também vão pegar, em vez de pegar menores de 18, vão pegar menores de 16 para atuar. Bem, nós não podemos, diante deste argumento, ou da possibilidade de que jovens e menores vão ser cooptados pelas quadrilhas, de não diminuir e não modernizar a legislação brasileira, que hoje permite que um jovem de 17 anos, que tenha cometido 10 homicídios, não fique um dia preso. Ele fica, no máximo, 3 dias recolhido, apreendido. Não é em presídio, fica em instituições próprias para menores, e se ele matou 10 pessoas, ele, no máximo 3 anos, se livra solto. Isso é um absurdo. Promove insegurança, acaba incentivando os incautos jovens a irem para o mundo criminoso. Nós não vimos nenhum país do mundo afora, Thaís, Cláudio e Sônia, nenhum país do mundo afora que venceu a criminalidade sem uma política rígida e dura, firme de enfrentamento. Não há saída. O Brasil está com sérios problemas. O Rio de Janeiro hoje está em caos na segurança pública. As pessoas não saem mais na rua de noite. Inclusive, o Rio de Janeiro, que tem muita força no turismo, os hotéis, a gastronomia tendo prejuízos homéricos, porque ninguém quer sair e visitar uma cidade que à noite tu tem grande probabilidade de ser assaltado e, inclusive, ser assassinado. Bahia, a mesma coisa. Bahia é outro problema, né? O Rio Grande do Norte com problema, Ceará com problema. Aliás, teve um estudo que foi publicado agora recentemente, há 4 meses, divulgando as 50 cidades mais violentas do mundo. Dessas 50 cidades, 10 estão no Brasil, 9 estão no Nordeste, onde os governos são de predominância esquerdista.
onde eles pensam que o criminoso é vítima da sociedade e que a polícia não tem que enfrentar. Deputado. Então, eu diria assim, o problema é difícil, mas tem remédio. Deputado Sanderson, naquele depoimento que a gente ouviu agora do secretário de Segurança de São Paulo, o capitão Derrite, ele fala sobre um ponto bem específico, que é a reincidência e a facilidade que tem alguém flagrado pela polícia de voltar às ruas 1, 10, 20 vezes. E ele fala que existe uma questão legal muito problemática em relação a isso. Queria perguntar para o senhor exatamente sobre esse ponto. O que o Congresso pode fazer? O que tem em tramitação? A gente queria ter uma luz aí no fim do túnel. Em relação a esse ponto específico da segurança pública, tem alguma coisa prestes a ser votada? Qual é o projeto que mais se aproxima da possibilidade de resolução desse problema? Nós temos o projeto do fim das saídas temporárias, que foi aprovado na Câmara e está parado no Senado. Se esse projeto fosse aprovado, nós evitaríamos que milhares de presos, todos os anos, saíssem por 5 semanas durante o ano. Isso já resolveria, mas não é a chave do problema ainda. A chave do problema chama-se progressão do regime. O preso que, por exemplo, hoje é condenado por latrocínio, pena de 20 anos, ele vai cumprir 1/6 e vai para a rua. Então, na cabeça dele, ele pensa, bem, se eu sair para a rua e cometer um outro crime, eu também não vou ficar toda a pena lá dentro. É só eu ficar quietinho dentro do presídio, boto uma Bíblia debaixo do braço, digo que me converti, e aí vou ter lá 2 anos de bom comportamento e vou para a rua de novo. Então, nós precisamos acabar com a progressão do regime nos crimes violentos, crimes hediondos, crimes que impliquem em, vamos dizer assim, que impliquem em remorso forte no âmbito e dor forte no âmbito da população brasileira. Então, o fim das saidinhas está para ser votado no Senado, está parado. Eu, inclusive, como presidente da Comissão de Segurança Pública, estive conversando com o presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, o senador Petecão, pedi a ele que, claro, o Senado tem sua autonomia, mas pedi a ele que votasse no menor tempo possível o fim das saidinhas. Isso foi no início deste ano. Fechamos o ano e não foi nem movimentado o projeto lá no Senado. Então, se nós levarmos adiante a questão das saidinhas e vamos proibir a progressão do regime, alguns dizem assim, analistas, mas se não tiver progressão de pena, mesmo que seja por latrocínio ou por traficante, o preso vai incomodar dentro das cadeias, vai fazer rebelião. Como é que os outros países fazem? O preso que incomoda não ganha comida, não tem direito a sol, não tem direito à visita de familiares. Óbvio que nos países mundo afora também não tem visita íntima. Óbvio que não tem contato com o mundo externo via celular. O Brasil tem que adotar uma política de bloquear as ligações e o contato telefônico celular nos presídios. Dá para fazer. Agora, lá em El Salvador, nós estivemos lá, são 22 presídios, sendo um mega presídio. Lá tem o Secote, que é o mega presídio, tem 40 mil presos. Mas, em todos os presídios, mesmo nos pequenos, tem bloqueadores de celulares implantados pelas próprias empresas. A lei impõe que a empresa de telefonia que queira operar no país, ela tem que proibir que naquela região não haja sinal telefônico, para evitar o chamado escritório do crime dentro das cadeias. Então, tem saída. Agora precisa força e disposição do Congresso. Somos aqui 500 deputados. A bancada da Segurança Pública aqui é em torno de 30 parlamentares, daqueles que são oriundos das polícias. Muitos dizem, eu sou da bancada da Segurança Pública na época da eleição. Nós temos uma frente aqui que tem 300 parlamentares que se dizem da Frente Parlamentar de Segurança Pública. Na hora de votar esse tipo de medida, aparece 100 deputados. O deputado, o que a gente vê é que há um problema antes de, por exemplo, esperar uma atitude diferente, né, uma mudança de atitude da sociedade da maneira geral. Eu concordo com o senhor, inclusive a mídia precisa mudar de atitude em relação a isso, mas antes de qualquer outra coisa é preciso uma mudança no âmbito do Congresso Nacional, né? Porque é impressionante, né? Não podemos esperar que cada um dos parlamentares que tem esse ativismo idiota de atribuir a criminalidade às chamadas injustiças sociais, né? Não podemos esperar que cada deputado tenha a experiência traumática que teve a deputada
Tabata Amaral recentemente, ela que é uma ativista nesse campo de atuação, né? Que foi vítima de assalto e da criminalidade. Ela sofreu na própria pele os efeitos da atitude que ela adota no parlamento. Ninguém deseja isso nem a ela, nem a nenhum outro parlamentar. É preciso um trabalho de conscientização desses deputados e senadores que continuam com a sua omissão, né, e com o seu ativismo suspeitíssimo. Para mim, olha, grande parte disso é muito suspeito. Muito suspeito. Eu não acredito que uma pessoa de sã consciência possa advogar impunidade para bandido, né? O senhor tem esperança dessa mudança de atitude de senadores, sobretudo neste momento, né? Que os deputados já aprovaram coisas interessantes, importantes, mas o Senado Federal, meu Deus do céu, que vergonha. Pois é, como eu disse, Cláudio, o Senado tem autonomia. Acho que quem pode... eu como deputado já conversei, como presidente da comissão conversei. Agora, quem é que tem, talvez, a chave da resolução do problema, na minha observação? A população e a imprensa. Porque senadores, como deputados, eles olham e ficam muito atentos para a opinião pública, muitos deles, e querem voto, precisam de voto. Não adianta ter emendinha de governo, ter carguinho em autarquia aqui e ali, ter secretaria em ministériozinho de governo, dos 40 ministérios. Isso não vai resolver, ele não vai ter voto. E para ter voto, tem que respeitar a opinião da maioria da população brasileira. Claro que tem uma minoria envolvida com crime organizado que quer, sim, o caos, que quer a anomia, para que dentro dessa anomia legislativa possa crescer. E é isso que aconteceu, por exemplo, em 2006, Cláudio, Sônia e Thaís. Eu não estava na política, na época eu estava na Polícia Federal, nem imaginava vir para a política. Mas, em 2006, foi aprovado a Lei 11.343, que despenalizou o consumo de droga no Brasil. Era o governo Lula, o Congresso era todo da esquerda, todo governista. Né? Se hoje nós temos 100 votos na oposição, naquela época tinha 30 votos. A oposição era muito tíbia. Aprovaram, então, a desgraça da despenalização do consumo de droga. Nós alertávamos. Se despenalizar, vai explodir o consumo, e explodindo o consumo, vai explodir o tráfico de drogas. Explodiu. Nesses últimos 17 anos, que surgiram as grandes facções que se empoderaram, receberam dinheiros bilionários, produto do cigarrinho de maconha que o sujeito lá no Leblon fuma, que lá na Avenida Paulista fuma e acha, não, eu fumar um cigarrinho de maconha não tem problema. 60% dos homicídios que acontecem no Brasil têm relação direta com o tráfico de drogas. Não é só a questão de ele estar fumando o cigarrinho, é questão de que ele está alimentando o tráfico. Se tudo despenaliza, aumenta-se, incentiva-se o uso. E isso que aconteceu. Só fazer análise. Em 2006, houve a despenalização. Foi justamente nesse período que houve a explosão do tráfico. Hoje, o Brasil é o segundo país consumidor de drogas do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Quadrilhas poderosíssimas do Brasil operando com o narcotráfico. E aí vem violência, vem assassinato, vem acerto de contas que mata pessoas inocentes sem dever nada. Então, eu digo sempre, tem remédio, mas é com um parlamento sério e corajoso, com um presidente da República que tem que ser sério e corajoso para fazer as reformas. E aí o Poder Judiciário vai apenas cumprir as determinações do Legislativo. Se não cumprir, mais uma vez, usando o exemplo lá de El Salvador, o presidente lá conseguiu impeachment de 5 ministros do STF, através do parlamento, de ministros que não queriam cumprir as determinações legais. Queria agradecer ao deputado Biratã Sanderson, deputado federal do PL do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, falando ao vivo aqui no Jornal Gente. Obrigada, viu, deputado? Bom Natal, boa virada de ano do senhor. Eu que agradeço, Thaís, Cláudio Humberto, sou assíduo leitor das colunas do Cláudio Humberto e Sônia Blota. Obrigado. Obrigado, deputado. Abraço. Muito obrigada. Agora, 8 horas.